Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que está hoje na companhia do Dr. Jorge Abissab, que é médico ginecologista, integrante da Academia Catarinense de Medicina. O programa recebe também a doutora Eunice Veloso, médica ginecologista, presidente da Associação Médica Espírita no estado de Santa Catarina. Conosco ainda a advogada especialista em direito médico, doutora Vanessa Lisboa de Almeida. E ainda também recebemos o padre Hélio Tadeu Luciano de Oliveira, da Igreja Católica. Muito obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui no Conversas Cruzadas na TV Com, que tem um oferecimento de Queires, Pensou Móveis, Pensou Queires, a número 1. Promoção de aluguel Ibagi, as melhores oportunidades em aluguel de imóveis com valores especiais. Padre, o que representa esse anúncio desta semana do Papa Francisco? Boa noite. Boa noite. Então, aqui, Renato, e todos os que nos ouvem, a questão é entender como funciona o procedimento atualmente. Ou seja, a questão hoje, o aborto, a morte de uma pessoa inocente, é considerada pela Igreja um crime, um erro gravíssimo contra a própria pessoa e principalmente contra aquela pessoa que se encontra ali. Então, até então, o pecado do aborto é punido, além do pecado em si, ele é punido com uma pena canônica, que seria o direito canônico. Existe o direito canônico, sim, que é um código de direito, assim como tem o direito civil, existe um código de direito canônico. Então a pena que é punida ao aborto é a pena de excomunhão. Só que não é excomunhão como no imaginário popular, que imagina um Torquemada queimando alguém. A excomunhão é simplesmente, como diz o próprio nome, está fora da comunhão com a Igreja, para mostrar a gravidade do pecado. Então, normalmente, em muitos casos, o que é que acontece? Em muitas dioceses, essa pena da excomunhão só pode ser levantada, só pode ser removida pelo bispo ou por um sacerdote ou alguns sacerdotes designados pelo bispo, que são os penitenciários de cada diocese. Em outras dioceses, o bispo pode conceder essa faculdade de levantar a excomunhão para todos os sacerdotes, desde que a pessoa venha e se confesse. Então, o que o Papa fez agora foi dizer, neste ano da misericórdia, que começa agora, um ano santo especial, cada 25 anos normalmente nós temos um ano santo, neste ano especial que foi decretado, ano santo especial da misericórdia, então todos os padres do mundo inteiro poderão levantar a pena da excomunhão. Agora, só para que a gente tenha claro, aqui na Arquidiocese, já faz muitos anos, desde Dom Murilo já, qualquer sacerdote pode levantar a pena da excomunhão. Tá, mas antes deste anúncio do Papa, havia já a excomunhão, não pelo padre, mas por outros sacerdotes? A excomunhão... No caso de anulação da excomunhão, né? Eu digo... Levantar a excomunhão. Levantar a excomunhão, seria a anulação da excomunhão, por outros sacerdotes que não o padre? Qualquer padre pudesse levantar a excomunhão? Não, eu digo o seguinte, agora está dizendo que o padre pode fazer. Sim. Tá. Era possível levantar a excomunhão antes, sem ser os padres também? No caso somente. Agora somente os padres também. Agora é necessária a confissão sacramental. Sim. É necessária a confissão, né? Não é um perdão automático da pena, do pecado do aborto. Se a pessoa que abortou, seja 1 ano, seja 50 anos, e vem se confessar com o padre pode absolvê-la imediatamente, e levantar a pena da excomunhão automaticamente. Então, isso em algumas dioceses era feito só por alguns padres, mas não foi um perdão massivo para todas as pessoas que abortaram, que colaboraram com o aborto. Para o perdão, na Igreja Católica é necessário. A parábola do filho pródigo, o filho que estava lá comendo comida com os porcos, ele tem que ir até o pai, pequei contra os céus e contra ti. Então, esse caminho do penitente, da pessoa que reconhece em si um mal feito, ela se encaminha até o padre e pede perdão a Deus através do sacerdote. Bom, doutor Jorge, o senhor acredita que é cedo, seria prematuro, seria ousadia demais dizer que é uma porta que se abre para uma legalização em outros países que não tem a legalização do aborto? Porque uma coisa é o direito canônico, outra coisa é o direito civil, né? São coisas completamente diferentes. Às vezes andam em paralelo, em alguns casos, dependendo da cultura, da raiz de cada povo. Mas o senhor acredita que é mais um argumento favorável à legalização do aborto em alguns casos ou não? Boa noite. Boa noite.
Eu não vejo que seja uma porta aberta, porque essa posição do Papa é uma posição temporária, é uma posição que não é definitiva e que não aceita o aborto como um método contraceptivo, né? Então eu acho que é uma situação especial, como foi explicado, mas eu não vejo que isto vai colocar a igreja como um defensor do aborto. Eu acredito que a igreja continuará sendo um bastião contra o aborto. Eu acho que isso é uma situação transitória. Acho que é muito bom para a igreja, acho que aproxima os fiéis da igreja, porque vejo, estatisticamente, aos 40 anos, 1 em cada 5 mulheres fez aborto. O confessionário vai encher, padre. 1 em cada 5 mulheres fez aborto. Isso é mundo? É estatístico. Brasil. Brasil, isso é Brasil. Tá. Brasil. 1 em cada 5 mulheres. Isso é uma estatística publicada. Sim, mas é uma estatística da Débora Diniz que o estudo não é científico. A falta de argumentos, de elementos claros no estudo é evidente. O estudo, a falta de... O número de cirurgias do SUS, o maior número de cirurgia do SUS é curetagem por aborto. Ok, isso... São 3,1 milhões, sim. Supera, inclusive, cirurgia de hérnia ou cirurgias de pequeno porte. E conta os abortos não provocados. Provocados e não provocados. Não, mas os dados do DataSUS não são esses, né? Os dados do DataSUS não são Entre esses. 96 e 2007 foram 3,1 milhões. De quem são os dados? Do Não são CEDAM. os dados do DataSUS. Não CEDAM. São 3,1 milhões, maior do que 1,8 da cirurgia de hérnia. Nesse mesmo ponto, eles vão dizer que 200 mil mulheres morrem no Brasil anualmente por causa de consequências do aborto ilegal. O que não é verdade, porque não morre isso de mulheres, ou seja, em idade fértil. Então, esses dados são inchados, como em todos os países em que aprovaram o aborto, esses dados foram inchados para tentar demonstrar que é um problema de saúde pública, o que não é. Hoje no Brasil se faz aborto, realmente, se faz muito aborto em clínicas privadas. O senhor acha que não é? Pois é, que eu sempre escutei dos médicos, dos agentes de saúde, né, dos operadores da saúde, que este é um problema de saúde pública, porque mulheres que procuram depois, no caso de um aborto mal sucedido, com consequências à saúde da própria mulher, procuram os hospitais públicos, né? Para curetagem, enfim, para tentar reparar o dano, né? Isso existe de fato. Agora, um problema de saúde pública, com os dados e os números que são inchados, que não são números oficiais realmente. Mas quais são os números oficiais? Não existe número oficial, porque o aborto ele é feito de forma clandestina. Não, mas a gente está falando da consequência, isso que o doutor falou. Quer dizer, a mulher provoca vai no hospital para fazer uma curetagem. Ela não pode dizer muitas vezes que fez um aborto, porque ela vai estar se declarando uma criminosa, no caso, né? Mas o médico que faz o trabalho, que faz ele quando vai no SUS, ele é obrigado a preencher ali a estatística do SUS. E quem dá esses dados mais reais, pelo menos, pode ser que não seja o mais absolutamente correto, mas os únicos dados oficiais que tem recolhido são os dados do DataSUS, que são infinitamente menores que esses. As mulheres só confessam que provocaram o aborto quando elas estão muito próximas da morte. Mas é que não depende da confissão da mulher para fazer a 40 anos de curetagem. profissão. Eu vivi a época em que o aborto provocado era feito com agulha de crochê, com agulha de tricô, e que nós tínhamos na maternidade Carmela Dutra uma média de 4 a 6 abortos infectados por dia. Aborto infectado é sempre provocado. Sim. Mas a quase totalidade delas negava que havia provocado o aborto. Repito a minha colocação. Para que se coloque os dados no DataSUS, é necessário que ela confesse? Não. Então, o médico fez a curetagem, ele tem que colocar curetagem. O laudo que a gente coloca é aborto infectado. Ok, então quando ele esses foi dados mecanicamente provocado e há sinais de infecção. Depois do advento do Citotec, da prostaglandina, o número de abortos infectados caiu assustadoramente. Eu concordo com o senhor que daí o número de morte materna por aborto provocado foi
para o chão. Então acabou o problema Até que o governo... Mas não acabou o aborto. Até que o governo tirou o Citotec, até que o governo tirou o Citotec do mercado. Até parece que o Citotec não se acha em qualquer farmácia hoje em dia. Padre, não se acha em farmácia. Farmácia Se o não senhor achar, o senhor me diz que eu vou comprar. Oficialmente Sabe não onde se é acha. que está sendo comprado o Citotec? No Paraguai. No Paraguai, no Em São mercado Paulo, público. vem, nas farmácias O senhor também. não acha em farmácia? Não oficialmente, óbvio. Não existe farmácia que eu conheça, nenhuma farmácia de rede tem. Não existe. As de rede talvez não. Qual é o problema, padre? As mulheres pobres, que são as que mais morrem, são as pardas, as negras e as pobres. São as que mais morrem. Isso é estatístico. Isso aí eu lhe provo que é estatístico. Essas mulheres não têm acesso porque ficou muito caro o comprimido. O comprimido vendido de forma ilegal, cada um cobra quanto quer. E nada neste país poupou tantas vidas maternas quanto o Citotec. O senhor pode ter certeza disso, que o Citotec foi o fato que mais economizou vidas maternas neste país. vida Vidas fetal. maternas. Hã? E E a o bebê. vida fetal e do E embrião. o bebê. Bom, Foi o que mais matou embriões. sim, Tá. mas a mulher quando resolve fazer o aborto, ela tem os seus motivos. Mas não, óbvio. O Papa fala E ela claramente. vai fazer. O Papa fala claramente. E ela vai fazer. Nem sempre. Nem sempre. Olha, Nós temos acompanhamentos. Os, Doutor, me desculpe, os mas eu espíritas também têm tenho muito 40 trabalho. anos. Eu também tenho 40 anos de profissão dentro da obstetrícia, também trabalhei em hospital público. Inúmeras foram as vezes que nós conseguimos com que a pessoa não faça o aborto. E fique feliz depois. Mas Depois isso, vem agradecer. Eu tenho mas até isso hoje. porque essa superar a mãe crise. teve a liberdade de dizer para a senhora que estava com a intenção de fazer aborto. E as que não falaram nada, né? É isso que eu vejo. Eu divido o aborto em dois grupos. Primeiro, o aborto necessário, aquele que tem que fazer para salvar a vida da mãe, que vocês conhecem muito bem, o caso dos abortos necessários. E que não é bem assim. Não, é bem Mas na existem ciência. esses casos, eles existem. Existem juridicamente. Na ciência, Tá. não. Ok. E o segundo grupo que eu elenco é aquele da vontade da mãe de fazer o aborto. Esse segundo grupo, ele já se subdivide em fetos anencéfalos, porque ela não é obrigada a fazer o aborto, ela pode seguir a gestação até o final. Então ela optou porque a lei já concedeu esse direito. Baseado num termo que Sim. não é certo. Sim. Anencefalia, na Não, mas é realidade... lei. O fato é Não, que é lei, Ah, né? mas o Lei de anencefalo... jurisprudência, né? É um direito já garantido anencefalo, pela na realidade, ele jurisprudência. não é anencefalo. É uma mera Né? anencefalia. Ele tem uma parte do cérebro, mas o encéfalo está lá. Tá lá. O encéfalo morte encefálica, não tem, não como- tem O segundo- morte encefálica. o segundo- E é onde está o sentimento. Ok. Você sabe isso aí Sim. é tomograficamente comprovado. Comprovado. Então, quando tu interrompe uma gestação do anencéfalo, é tão crime quanto... Não é que nos olhos da lei brasileira não é tão crime Mas quanto. lembra do voto Ok. da Rosa Weber? A Rosa Weber no julgamento do STF, eu tinha ido visitá-la. Eu trabalho na CNBB com a Comissão de Bioética. Nós tínhamos ido visitá-la com a Vitória, que é uma menina anencéfala, que morreu, faleceu com 3 anos. Com 3 anos. Teve caso até de crianças com 10 anos. Faleceu logo após a aprovação da STF. Então nós fomos visitá-la, mostramos os estudos científicos, olha, isso aqui é um ser humano. De fato, não tem como não ser um ser humano. E a Rosa Weber começa o voto dela dizendo, não estamos aqui para discutir a questão científica. Vários me convenceram realmente de que aqui temos um ser humano, mas não estamos aqui para discutir uma questão científica. Estamos aqui para discutir como juridicamente vamos tratar isso. E se juridicamente dissermos que não é uma vida humana, não será uma vida humana, ainda que cientificamente o seja. É uma dissociação total do direito com a realidade. Então, o mas- direito não cria a verdade. Não, ele não Na verdade, cria. isso aqui é um copo. Se a lei me disser que isso aqui é uma bacia, não vai se converter em bacia. O direito ele não cria verdade. Ele, nesse caso, ele criou condutas. O que nós vamos fazer se nos depararmos com essa situação? É uma conduta, sim. Não é só uma conduta. Ele diz que não é um ser humano. O Não, ele Marco não- Aurélio ele não- diz, os votos de cada um dizem, não é um ser humano que está aqui. Juridicamente não é um ser humano. Então eu posso considerar... Mas por que ele diz que juridicamente não é um ser humano? Porque a possibilidade de vida extra-uterina, ela é limitada, nesse caso do anencéfalo. Sim. Não existe, são raríssimos os casos de crianças que sobreviveram fora do útero Raríssimo, por mas algum existente. tempo. Sim, não vou negar que são existentes. Tem um caso
relatado de criança que sobreviveu até 10 anos. Vários casos de diagnósticos falsos. De vida não é o importante. Deixa Um paciente terminal, então, eu descubro que eu tenho câncer. E que eu vou morrer daqui 10 dias, daqui um mês. Exatamente o que eu ia Então eu me falar. mato. Agora, o médico me mata. Alguém te mata. O médico me mata. Sem minha liberdade, o médico me mata. Isso é outra discussão. Não. Mesmo? Não é a mesma. No nível não racional não é o mesmo. Não tem possibilidade No nível de jurídico, Não, é outro assunto que deve ser Mas é um assunto discutido. completamente diferente. no Por nível que é outro jurídico. assunto? Deixa eu só explicar por que é outro assunto. Juridicamente falando, tá? Nós somos detentores de direito quando a gente nasce com vida, ressalvado os direitos do concepto. Tá? Isso é o que diz a lei brasileira. Sim. Então, nós adquirimos personalidade jurídica e direitos e deveres quando a gente nasce com vida. Novamente, ressalvado o direito do feto, do concepto, tá? Qual é o direito do concepto? Por enquanto, é o direito à vida. É o direito à vida, à integridade física. Ele tem esse direito ressalvado na legislação. Em alguns casos, porque a perspectiva de vida extrauterina, que é um dos casos do anencéfalo, e outros casos que expectativa extrauterina não tem reconhecimento ainda científico, a mãe pode entrar com um processo judicial e pedir para abortar. Foi uma consequência Tá? do Isso a legislação brasileira já permite. Não estou dizendo que é certo ou que é errado, estou dizendo que a legislação brasileira Ok, permite. Não, isso sabemos, da legislação sabemos. é. Agora a questão aqui é uma questão racional. Voltando ao que eu estava falando antes, que eu dividi esse grupo das mulheres que optam por abortar em fetos que não têm possibilidade de vida extrauterina, no caso o anencéfalo, já que não precisa nem autorização judicial, os outros casos precisam de autorização judicial. Por que precisa? Porque o juiz vai mandar um perito analisar, provavelmente um médico, para dizer, olha, realmente esse feto, porque ele tem essa deformidade, essa doença, não tem possibilidade de vida extrauterina. Então, esse feto pode ser um aborto legalizado. O segundo grupo desse segundo subgrupo desse grupo seria as mulheres que sofreram sofreram estupro. A mulher que sofreu estupro, a lei já permite que ela faça o aborto. E o terceiro é a mulher que quer fazer o aborto porque ela quer fazer o aborto pronto. E é esse que eu entendo que a gente tem que discutir mais. Por que essa mulher quer fazer o aborto? Hoje ela não pode, ou seja, ela não vai procurar um médico para falar sobre isso, ela não vai procurar a mãe para falar sobre isso, ela vai procurar a Chiquinha da Silva, que faz aborto clandestino, ela vai procurar o namorado para ajudar ela a amiga tirar que já o bebê, fez. a amiga que já fez, a clínica clandestina, ela vai procurar na internet como é que se faz esses abortos clandestinos, se botar ali, aborto clandestino, tem como se fazer um aborto clandestino. Tem ali, está explicando então na internet. a pergunta seria, doutora, se é melhor esta mulher procurar uma clínica clandestina, quando a gente sabe que a condição de saúde não é das melhores, não tem segurança nenhuma, ou procurar uma instituição pública? Não, Renato, aqui é uma questão que a gente estava falando antes, ou seja, essa discussão pode ser real em alguns países da África, pode ser real em alguns outros lugares, mas aqui não é. Ela é real aqui sim. Hoje, onde se faz aborto aqui em Florianópolis hoje são em clínicas grandes, tá certo? Não, mas e as mulheres, Não. mulheres pobres fazem de que forma? Por exemplo, ou seja, você pensa, quando foi a última criança que você viu com síndrome de Down? Bebê? Confesso. De pobres ou de ricos? Ou só tem síndrome de Down de rico? Já foram abortados. Foram abortados porque é uma das primeiras malformações que detecta na Padre, gravidez. foram abortados clandestinamente. Tudo bem, abortados clandestinamente, mas foi de modo clandestino. seguro. Foi de modo seguro, mas foi clandestino. Tudo bem, mas essa ideia, clandestino sem dúvida, é ilegal. Agora, essa ideia de que vai gerar, é um problema de saúde pública, a gente insistir nisso, aqui não é. Em Florianópolis hoje não é. O tem a experiência dele, a senhora também, eu quero ampliar essa discussão aqui, para daqui a pouco, depois do intervalo, num assunto que não tem nada a ver com a questão da concepção, da vida, do aborto, enfim, mas ainda no que diz respeito à saúde, mesmo que seja medicina estética. Há um tempinho atrás, o programa da Rede Globo, o Profissão Repórter, mostrou as mulheres que vão para a Bolívia, vão para o Suriname, mulheres brasileiras ficam 48 horas dentro de uma van, economizaram um dinheirinho para conseguir fazer uma cirurgia plástica. E vão fazer cirurgia plástica em clínicas completamente sem a mínima estrutura.
Bom, se isso acontece em cirurgia plástica, será que não há a possibilidade de acontecer também em algo que é clandestino mesmo? Bom, nós vamos para um intervalo entre 2 a 3 minutinhos, estaremos aqui de volta. Conversas cruzadas aqui na TV Com. Nosso assunto hoje é o aborto, porque nesta semana o Papa Francisco anunciou que vai permitir aos padres católicos dar perdão a mulheres arrependidas que tenham feito o aborto. Esse é o nosso assunto hoje. E há uma divisão aqui de opinião / informação quanto ao tema aborto, se é ou não saúde pública. Sempre escutei, Dr. Jorge, que é um problema de saúde pública, na medida em que a mulher saudável que procure fazer o aborto, ela, como é uma prática criminosa, ela vai em lugares clandestinos. E esses locais clandestinos, sem a mínima infraestrutura de higiene, de pessoal capacitado, treinado, enfim, isso acaba gerando consequências para a saúde dela. E depois disso, muitas vezes ela acaba falecendo ou procurando aí sim a rede formal, né, os hospitais públicos, para preservar a própria vida. É ou não é um problema de saúde pública? O padre disse que não é um problema de saúde pública. O senhor traz dados aqui que são dados oficiais, né? Bom, a sua experiência clínica qual é? Diz o quê? Eu acho que se nós olharmos para a economia de vidas maternas, o aborto seguro é a melhor forma de economizar a vida materna. Quanto a isso, ninguém poderá se contrapor. Ninguém poderá se contrapor a isso. A melhor maneira de economizar a vida materna é proporcionar o aborto seguro. Doutor, só um minutinho. O senhor tinha falado antes que pouquíssimas mulheres morrem hoje por causa do aborto legal. O senhor falou. Eu disse isso? O senhor disse, Não, o senhor falou que por causa do Citotec, diminuiu drasticamente. Disse que diminuiu depois do Citotec. Então, não pode ser um problema de saúde pública. Mas é um problema de saúde pública. O senhor está se contradizendo. Porque o Citotec é caro, é difícil ser quando eu disse ao senhor, hoje, por isso? que as mulheres... Padre, presta atenção. O que eu acrescentei depois? Eu não acrescentei que as mulheres negras, pardas e pobres têm dificuldade ao acesso e são estas que mais morrem. Elas não podem comprar Citotec. Elas não podem comprar Citotec. Então, nós estamos criando duas castas. As pardas, negras e pobres... E os bebês? Morrerão. E os bebês que morrem também? Padre. Quanto tempo faz que o doutor viu uma morte por aborto feito com arame, agulha, de tricô? Eu trabalhei os mesmos 40 anos. Já faz algum tempo que eu não vejo. Bota tempo nisso. Mas ainda há poucos anos eu fui chamado num hospital geral para operar uma mulher. Na entrada do centro cirúrgico estavam duas filhas adolescentes, e eu entrei, fizemos uma cirurgia, essa senhora sobrou depois de 15 dias de UTI com uma insuficiência renal, mas sobreviveu. Mas qual é o desespero de uma mulher na faixa dos 40 anos com duas filhas adolescentes e provocar um aborto? Não Mas estamos ligando o drama. o senhor está lembrando de um caso Não estamos ligando o em drama. 40 Nós estamos anos. falando Então, aqui esse de foi um o caso. último. Eu tenho muitos Nós desses. estamos falando aqui da questão de saúde pública. Um caso, há alguns anos, ou seja, não é um problema de saúde pública. É um problema de saúde O senhor pública. falou de a última morte, quando foi a última pessoa que morreu por consequência de um aborto clandestino? Isso morre quase todo dia. Que o senhor atendeu. Não. Eu sou 40 anos de clínica, o senhor disse que o senhor fez curetagem. apenas uma ilha. Agora, o Brasil é grande. E nós estamos na Europa O Brasil é brasileira. grande. São fechadas Nós vivemos um clínicas. primeiro mundo aqui no Sul. E os dados o são Nordeste é inflados. outro mundo. Esses dados o são Nordeste é inflados. outro mundo.
Os dados são inflados, a sua experiência clínica mostra isso, e os dados desse estudo da Débora Diniz não tem nenhuma, é impensável que qualquer outro tema, em qualquer outra área científica, eu sou professor de bioética, eu trabalho com isso diariamente, qualquer outra área não seria publicada essa pesquisa, porque falta argumentos científicos de comprovação estatística. Nós aqui no Sul, no estado de Santa Catarina, a nossa maior taxa de mortalidade materna é por hipertensão arterial. Hipertensão arterial sozinha é responsável por 28% das mortes maternas. Mas essa não é a realidade do Nordeste. No Nordeste, a infecção é a principal causa de morte materna, seguida de hemorragia, e só depois vem a hipertensão. Então, nós vivemos dois mundos diferentes. O nosso mundo é um, mas o Brasil é outro. Não, mas o senhor está limitando cada vez mais. Antes era uma classe de ricas e depois negras, pobres e pardas. Agora já não é. Agora já é uma ilha no Sul, as negras, pobres e pardas do Sul estão protegidas. Nós temos agora é o negras, Nordeste. pardas e pobres aqui no Sul também, Só que são as que mais morrem. Não estão morrendo disso. Claro que estão, Como padre. saúde pública, Não, como padre, problema claro de que saúde estão, pública. Padre, Não, olha, não estou discutindo aqui a realidade do aborto, eu não estou discutindo isso. Isso eu sei, eu acabei de falar aqui que a realidade do aborto, nós não vemos mais crianças com síndrome de Down. Isso é um indício muito claro de que tem não é muitos casos verdade de isso. aborto. O senhor está dizendo uma inverdade, padre. Não, tem pouquíssimos casos. Eu me levo na UTI neonatal da maternidade Carmela Dutra, eles vão mostrar para o senhor quantos síndrome de Down nasceram menor. nos últimos 12 meses. É muito menor a Não, o incidência. senhor está hoje dando uma do que ideia para a anterior. comunidade completamente distorcida. Não. Esses são dados estatísticos. Não são estatísticos, padre. Que Eu diminuíram lhe provo o hoje, número nós de saímos nascimento. daqui, eu vou dar aula agora na maternidade, eu lhe levo lá no berçário, Não, o senhor não e os só tem, pediatras vão lhe dizer quantos síndromes de Down. Não é verdade Nós estamos isso. discutindo ideias aqui. Não é verdade. Isto não é É verdade. verdade. Que diminuiu o número de nascimentos de crianças com síndrome de O Down. senhor acha o quê? Que no caso... O senhor tem essa estatística, Quando padre? a mãe, a gestante agora, mas fica sabendo de que trata-se de uma criança que irá É nascer... uma das primeiras síndrome de Down. malformações que se detecta no ultrassom é a síndrome de Down. Tá, e aí a gestante faz o Se aborto, é isso? sugere já, muitas vezes em algumas clínicas de imagem, se sugere o aborto. Nós podemos resolver isso. Eu sei por quê, porque as pessoas vêm falar para mim, ou seja, olha, se você me oferecer um aborto, e depois, uma pessoa que faz aborto, nós temos uma depressão muito clara, depressão pós-aborto, que é estudada, bota no PubMed, vai sair vários artigos sobre depressão pós-aborto. Elas vão buscar quem? Exatamente, Elas vão recorrer a padre. quem? Padre, Por causa da depressão pós-aborto. Não é uma consequência social. Padre, é isso uma tem que ser consequência natural. discutido antes do aborto. Se a mulher pudesse fazer o aborto de forma legal, ela poderia discutir isso. E ela não pode discutir. Mas a depressão ela vai ter, independente se ela fez ilegal ou Não, não. mas se ela pudesse discutir e o médico pudesse orientar de forma clara e aberta, e ela pudesse participar de um programa sei lá, de uma semana. O programa pra pode ser discutir. feito. Não, ele Aí não ela pode desiste. ser feito porque é Aí ela ilegal. desiste, Como é que ela vai Não discutir? pode ser feito para E o programa decidir se vai abortar ou não. Não, ela não pode decidir se ela vai abortar. Ela não pode abortar. Não pode fazer. Não pode Na fazer. lei de hoje, a mulher não pode abortar na lei de hoje. Calma, não pode se fazer um programa para ela decidir se vai abortar ou não. Mas se pode fazer um programa de conscientização da vida. Ok, Você aí pode. termina esse programa e ela diz, não, eu participei do programa inteirinho e eu realmente quero fazer Agora, um aborto. Eu vou ok. pra onde? Por que que ela, Pra clínica por que que ela clandestina? pode decidir? Por que que ela pode decidir se ela vai fazer o aborto ou não? Por que ela não pode decidir? Não, por que que... Qual é, Não, eu- qual é, eu lhe não. replico a Primeiro pergunta. responde a minha. Qual a faculdade dela que permite ela decidir isso? A liberdade. Liberdade. A autonomia E do a próprio autonomia corpo. do próprio corpo. Agora, eu quero e o bebê? E a autonomia? Nós estamos com dois valores importantíssimos Sim. aqui. Ela está num drama real. Ninguém está discutindo isso. Ela é A dona carta- do corpo dela, mas Mas ela não é não dona- é dona do não. A feto do carta embrião. do Papa diz muito claro que são dramas existenciais gravíssimos. Ninguém vai abortar como vai tirar uma unha encravada. Vai abortar porque está num drama que não acha outra saída. Não achou outra Exatamente. saída. E a saída poderia Calma, ser... deixa eu poderia terminar no raciocínio. Ou sair. seja, Deixo. ela vai, porque está num drama existencial. Agora nós estamos num valor, que é a liberdade dela. Ok, ele decidiu, ainda que tivesse consciência plena, decidiu por quê? Porque ela tem a vida, que é a condição da liberdade. E eu estou com outro valor, que é a vida.
Então nós estamos com dois valores aqui pesados, sendo que a Constituição nos diz que o valor fundamental é a vida. Nós estamos com dois valores na balança em que se dá mais valor à liberdade de uma pessoa do que a vida, que vai dar condição à liberdade de outra pessoa. Tá. Esse é o problema. Tá, entendi o seu raciocínio e eu vejo que hoje esses dois valores, e acho que o senhor também vê, eles não estão equiparados. A liberdade está maior do que a vida. Ótimo, perfeito, entendi o raciocínio. Se tenta fazer isso. Se tenta fazer isso. A única forma de equiparar esses dois valores, ao meu ver, bom, vamos então, de certa forma, abrir o debate sobre o aborto. Não, deixa eu terminar meu raciocínio agora. Abrir o debate sobre o aborto para as mulheres que querem abortar. Só que elas não podem nem querer. Por que elas não podem querer? Porque é proibido. Se eu chegar num consultório, grávida, e disser, doutor, eu quero abortar, o médico diz, olha, eu não posso fazer nada. Eu não posso lhe ajudar. Okay. Infelizmente é assim. Agora, se a mulher se a mulher pudesse chegar e dizer, doutor, eu quero abortar. Se não, se você quer abortar, vamos conversar sobre isso. Por que você quer abortar? O que aconteceu? Deixa eu terminar meu raciocínio. Descobrir o que aconteceu com aquela pessoa, que às vezes ela nem quer abortar, ela está sendo pressionada pelos pais, pelo namorado. Normalmente. Às vezes não é ideia da cabecinha dela. Só que ela não pode falar com ninguém porque é proibido. E se for a decisão da vida dela? E se for uma decisão E se for a decisão, ela vai fazer com ajuda, sem ajuda, ela vai fazer. E essa mulher que vai fazer, ela poderia fazer de forma segura. A mulher, quando decide abortar, ela vai abortar. A senhora havia pedido a palavra agora há pouco? Interrompe, desculpa, doutor. A senhora havia pedido a palavra agora há Era pouco? não, eu cheguei a falar, era sobre a liberdade do corpo, da mulher ser dona do seu corpo, do seu útero. Mas o útero, na realidade, ele só serve como estratégia de nascimento para um ser que está vindo, que tem vida e que é único e que tem a sua unicidade, toda a sua liberdade também. Isso tudo, doutora, poderia ser explicado para a mulher que está gestando e está pensando em abortar? Eu disse no início, uma das primeiras coisas que eu falei aqui. Só que infelizmente não é explicado. Quando a paciente chega e diz para mim que ela quer abortar, sem exagero, em 90 e poucos % dos casos, eu consigo fazer com que ela... O problema é que a maioria não chega, não, Alice. A maioria não vem falar para nós. A maioria toma essa decisão com o esposo, com o namorado, com o noivo, ou sozinha, ou com a amiga. Elas não chegam até a gente. A maioria absoluta não vem discutir isso com a gente. Eu concordo com você que muitas a gente conseguiria convencer. Consegue. Assim como muitas que fizeram na crise de depressão. O que é mais constante nessas mulheres? Elas engravidarem espontaneamente de novo e levarem a gestação a termo. Certo? Isso é o mais constante. Certo. É verdade. Certo? E tratar aquela criança com uma culpa louca, porque elas ficam com Agora, culpa. o que nós precisamos é o que a doutora Vanessa está dizendo. Nós precisamos dar um colinho para elas. Elas precisam ter com quem conversar. Sim. Não, isso. Se isso fosse oferecido, A carta do seguramente Papa nós sentido. teríamos muito menos morte materna, muito menos aborto. Tá? Agora, nós precisaríamos poder oferecer alguma coisa segura. Não, agora, quem sabe, a carta do Papa vem nesse sentido, de dizer, olha, nós vemos o sofrimento das pessoas, e é real o sofrimento. Fala o gravíssimo pecado o pecado do aborto, mas nós vemos que as pessoas estão sofrendo. Então vamos consolá-las. Agora, quem sabe se a energia gasta por tantos órgãos, inclusive órgãos governamentais, em forçar a aprovação do aborto, fossem gastos em conscientização. Essa conscientização que a gente estava falando, ou seja, se gasta energia, se faça um lugar realmente que a pessoa possa ir lá, olha, eu quero entender sobre a minha vida. Ela não vai querendo entender, ela vai querendo abortar. Ela tomou a decisão. Mas se ela tivesse um núcleo de apoio... Claro. Porque a o decisão que foi é? tomada no momento de desespero. Sim, e ela Então, não toma ela só a tem que decisão ter nesse uma momento de orientação, desespero. momento sempre Ela de toma a desespero. decisão e a conduta no momento de Mas desespero. se ela souber que tem um serviço que vai ser anônimo, completamente anônimo, que ela possa recorrer, que ela possa ir lá ver o que é, muda. Ela vai ser Bom, descriminalizada. pessoal, é o vai ser seguinte, eu discriminada. preciso chamar um intervalo comercial e gostaria para daqui a pouco, depois do intervalo, o seguinte: o que diz a literatura médica, a estatística médica com relação aos países onde há a legalização do aborto, respeitando o desejo da mulher, independentemente do estado de saúde do feto, enfim, se foi estupro ou não, desejo da mulher simplesmente. O que diz a estatística médica com relação
aos países, né, onde isso acabou acontecendo. Nós vamos para o intervalo e até já. Conversas cruzadas aqui na TV Com. O nosso assunto hoje é o anúncio do Papa Francisco desta semana, que vai permitir aos padres católicos dar perdão às mulheres arrependidas, aquelas que praticaram o aborto, que fizeram o aborto. Esse é o nosso assunto hoje. Lembrando que você... Conversas cruzadas aqui na TV Com. O nosso assunto hoje é o anúncio do Papa Francisco desta semana, que vai permitir aos padres católicos dar perdão às mulheres arrependidas, aquelas que praticaram o aborto, que fizeram o aborto. Esse é o nosso assunto hoje. Lembrando que você pode encaminhar perguntas, sugestões, né, ao programa, sugestões para pautas que você gostaria de tê-las discutidas aqui no programa. Você pode encaminhar com perguntas aqui, sugerindo temas e assuntos para o nosso debate. No WhatsApp 9188 4044. Aí você manda a sua sugestão de assunto para o debate no Conversas Cruzadas. Bom, doutor Jorge, o que diz aí a estatística, a literatura médica nos países em que o aborto foi legalizado? Bom, as estatísticas são comprometidas porque há um viés, né? Quando o aborto era proibido, as estatísticas não registravam um grande número de abortos. Mas se dizia que... Eram subregistrados. Não, é óbvio que são subregistrados. Sim. No momento em que houveram clínicas oficiais, todos os abortos passaram a ser registrados. Então houve, num primeiro momento, houve um aumento. Dali para diante houve uma estabilização e depois houve uma queda. Essa queda foi acompanhada porque os métodos contraceptivos mais eficientes foram sendo oferecidos, né? Então, o DIU, o endosceptivo, o Mirena, que é o DIU de hormônio, foi a segunda libertação da mulher. A primeira libertação foi a pílula, a segunda foi o Mirena, né? Então, à medida que as mulheres tiveram acesso a métodos contraceptivos melhores, e é isso que nós temos que fazer no Brasil, isto é uma medida de saúde pública. Então, outro conversa oferecer a todas as mulheres indistintamente todos os métodos contraceptivos, inclusive os caros, como o endosceptivo, né? Aí sim, nós teremos um número menor de gravidezes indesejadas. Pois é, mas doutor Jorge, a igreja não permite nem o uso da camisinha. Isso dá um outro... Não permite nem usar a camisinha. Peraí. Renato, eu não tenho nenhuma paciente que deixou de usar o método contraceptivo porque a igreja proíbe. Vamos ver, peraí. Vamos entrar aqui. A questão, a igreja tem uma proposta tem uma proposta clara que é uma proposta. A igreja nunca obrigou ninguém, não tem... Ninguém, eu não vou arrancar preservativo da mão de ninguém, e se alguém quiser usar a pílula, use. Porque a igreja tem uma proposta dizendo, tu pode ser mais feliz vivendo a sexualidade de um determinado modo. Isso é uma proposta da igreja que nunca não tem intenção de obrigar ninguém, tanto que não tem, ninguém incita violência, ninguém incita de nenhum tipo. É uma proposta. Quem quer viver, viva. É outra questão aqui, mas isso dá para outro Conversas Cruzadas inteiro. Agora, a questão aqui que eu queria trazer, os dados, ou seja, os dados que eu conheço mais são os da Espanha, que eu morei lá há 5 anos. Na Espanha, se dizia, antes da aprovação do aborto, com a pressão para a aprovação do aborto, que se tinha 300 mil abortos ilegais por ano. Ou seja, no ano que foi aprovado, tudo bem, digamos que o ano que foi aprovado não estava muito bem implementado, mas no segundo ano estava. Todos os serviços estavam implementando. O primeiro ano deu 1.000. O segundo ano deu 15 mil abortos. Ou seja, por isso que eu falo, ou seja, todos os países onde foi aprovado o aborto foi a mesma situação. Números super inflados dizendo que tem um excesso, que tem um problema de saúde pública, e o aborto começa a ser realizado e aquele número não era tão real como se dizia. Eram estatísticas sem fundamento sem fundamento estatístico. Reduziu
o número de Não é que mulheres... reduziu, Não. continua. Reduziu o número de mulheres que chegam nas enfermarias, nos ambulatórios com A problemas questão é decorrentes. essa, a questão é que de não temos aborto dados clandestino. concretos sobre isso, então deveria ser feito um estudo concreto sobre imagino isso que sim. e depois discutimos, olha, isso aqui é ou não é um problema de saúde pública, agora um estudo sério, não é essa elucubração, 1 milhão de mulheres morrem na América Latina por causa do aborto legal. Tá, isso eu posso, assim como eu posso jogar que não sei quantos milhões morrem por outro motivo. Mas a gente tem que, a gente tem que trabalhar em cima de dados só que- estatísticos Só oficiais. que esses dados não existe. existem. Tem vários estudos que vão jogando assim, dados altíssimos, mas que o único dado mais concreto que nós temos hoje é do DataSUS, que não é real, mas é pelo menos visto e anotado, visto e anotado, Não é visto e real, mas é anotado. oficial. É o único O que registro nós dos temos. atestados de óbitos é um meio relativamente eficaz de a gente analisar a causa da morte. E se essa morte foi materna ou não foi materna. Esse estudo que tem que ser feito. Se ela foi Pegue- direta ou Existe indireta. a comissão de mortalidade Existem materna vários. da qual eu participei. Existem Não vários estudos. tinha, sinceramente, eu sei que eu estou no Sul maravilha, mas não tinha tanta morte assim materna por aborto. O DataSUS mostra que Aqui morre mais por hipertensão. hipertensão. O DataSUS nos mostra que 66 mil mulheres morreram em 2010 em idade fértil. 66 mil mulheres. Então, como é que tem 200 mil que morrem por causa do aborto? É completamente exagerado. Nós estamos aí registrando nos últimos anos no Brasil uma redução na taxa de natalidade, isso é um fato. Mas é fato também que nas camadas mais pobres também reduziu, mas reduziu menos do que nas camadas mais ricas, né? Isso aí é um fato também. O que se diz para aquela mulher que tem consciência do seu ato, que é jovem, que está desempregada, que tem pouca renda, que já tem 2 ou 3 filhos e que de repente engravidou de novo e tomou a decisão de abortar? Eu digo do ponto de vista prático mesmo, né? De condições que ela tem. Ela não tem necessidade de ficar com essa criança depois que essa criança nascer. Ela pode deixar para pra doação? Se for o desejo dela, né? Não. Pode Você ficar. me perguntou o que eu digo para ela sim. que não pode fazer isso, não pode cuidar, não pode, porque já tem filho. Ela não tem necessidade de sustentar mais esse filho, ela pode dar para doação. Mas essa Inúmeras mulher, pessoas que não- essa Essa é uma mulher realidade teve a brasileira, né? possibilidade de conversar. Você está dando um pois é. exemplo de uma Sim. mulher Sim. que teve a possibilidade de conversar. Sim, mas- O que eu questiono Muitas têm medo, é tem que receio, hoje não tem nem com quem conversar. exatamente, como o aborto é proibido, a mulher não pode conversar. Não basta apenas legalizar o aborto, tem que legalizar e fazer um programa de acolhimento à mulher gestante que está pensando em abortar. E por que necessita do aprovação do aborto para depois fazer? Pra mulher ter coragem de falar. Se investe dinheiro Exatamente. real. Investe Por na- que a mulher não falava quando era violentada em casa e agora com a Lei Maria da Penha, com todos os serviços de direitos humanos, ela fala? Porque ela se sente segura hoje. de Empoderada, falar. né? Ela se sente com o poder de falar. Eu posso falar e eu não vou ser Qual é o punida. poder que tu vai dar para uma mulher de dizer eu quero fazer um aborto se eu não posso fazer um aborto? Não, você dá o poder de discutir, Não, eu não de posso escutar, decidir. de pensar, de parar para pensar sobre aquilo. Mas isso ela já pode, ela pode parar para pensar. Só que ela não pode são, fazer. Não são oferecidos, o doutor falava ali, não são oferecidos centros de apoio claros, com clara intenção disso. A pressão hoje é para aprovar o aborto, não é para criar centros de apoio. A mulher que de quer fazer ajuda. o aborto, ela não vai num centro de aborto para chegar à conclusão de que ela não quer. Ela vai procurar um lugar que faça. Então, daí, o que isso vai estimular simplesmente é se estimular lugar que faça. Por quê? Por que depois você diz, então vamos criar isso e depois vamos discutir? Ela não vai de novo na discussão, então, Não, no ela teu vai, raciocínio. é porque a hora que tu legaliza o aborto, isso vira pré-requisito para a prática do aborto. O médico pode fazer aborto se a mulher tiver o atestado de que frequentou 3, 4 aulas sobre o assunto. Não funciona. Você Sim, sabe que não mas o que eu funciona. queria saber- Por que não funciona? Porque o na pré-natal hoje em dia Vai- funciona. vai na Espanha. O pré-natal funciona. Na Espanha, legalmente é exigido isso. Vai na Espanha e tenta abortar. Tem um psicólogo, tem um psicólogo de plantão na clínica que só assina. Só assina. Aí prática é uma não questão, funciona. aí já é uma questão da consciência daquele psicólogo que não está exercendo a Não, da atividade consciência dele. do mercado. O Não é do aborto é o mercado, tá? Não mercado. pode Você ser. não viu na internet, que na televisão praticamente não saiu. Você não viu na internet a Planned Parenthood vendendo fetos vendendo cérebro por $25 mil.
Para quê? Para a indústria cosmética, vendendo colágeno, vendendo... É um negócio. Tem um documentário muito bem feito, Blood Money, que fala sobre o dinheiro do aborto. A pressão hoje se pega sempre pelo lado sentimental, se pega sempre nos casos mais delicados, se pega sempre na questão de saúde pública. O aborto hoje é um negócio. O senhor acha que hoje a motivação não é para dar liberdade, direito, segurança, saúde para a mulher? O senhor acha que acima disso está uma grande conspiração aí econômica, o mercado? O que funciona, Renato, Igor? Ou seja, o que funciona, convenhamos, o que funciona com motivos humanitários com tanta pressão no mundo hoje? Ou seja, não tem, assista esse documentário, Blood Money, fala dinheiro de sangue. Não tem nada com tanta pressão internacional hoje. Vamos retomar esse assunto daqui a pouco nas considerações finais aqui no Conversas Cruzadas. Até já. Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Nosso assunto hoje é a questão do aborto. Papa Francisco, que anunciou esta semana que os padres católicos podem perdoar as mulheres que fizeram o aborto e se arrependeram. Esse é o nosso assunto hoje aqui no Conversas Cruzadas, as considerações finais nesse segmento final. Bom, doutor Jorge, o que o senhor estava pesquisando aí e gostaria de falar nesse momento? É que no Brasil, dos centros cadastrados de assistência à mulher vítima de violência sexual, só 10% deles aceitam fazer o aborto. Eles atendem a mulher vítima de violência sexual, de acordo com o protocolo, mas só 10% dos centros aceitam fazer o aborto. A principal dificuldade é porque a maioria do corpo clínico não aceita executar o ato. Então o médico tem direito, você não pode agredir, o médico não pode ser obrigado a executar o aborto. Tá? Ele é protegido. Se o médico, por sua consciência, mesmo trabalhando num centro de referência, ele decidir que não, ele está absolutamente protegido. Minhas considerações finais são as seguintes. Eu acho que a instituição do aborto, como método contraceptivo, é condenável sob qualquer aspecto. Não aceito, acho que ninguém deva aceitar isso. Eu acho que nós, antes de discutirmos a aprovação do aborto, nós temos que estabelecer políticas públicas de oferecimento de métodos contraceptivos eficazes a toda a população brasileira, independente do seu nível socioeconômico ou educacional. A partir do momento em que toda a população brasileira estiver adequadamente assistida, nós temos uma outra etapa. Então eu acho que é mais urgente, é mais importante nós assistirmos as mulheres no sentido de que nós evitemos as gravidezes indesejadas. Perfeito. E eu vou terminar com uma frase do ex-presidente da Federação Mundial da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, o Mahmoud Falada: as mulheres não morrem porque a sua doença não pode ser tratada. Elas estão morrendo porque as sociedades ainda não tomaram a decisão de que suas vidas devem ser salvas. Doutora, suas considerações finais. Sobre o que o Papa falou na Igreja Católica, óbvio que precisa do perdão do padre na confissão. Na nossa religião, nós espíritas, nós já temos uma outra concepção, né? Nós temos o auto-perdão. A gente não precisa que uma pessoa nos perdoe, desde que a gente realmente se arrependa e que se reporte. Na parábola que o padre falou, é a mesma coisa, que vá a Deus. Então, se houver um real arrependimento, que é o do autoconhecimento e dali para frente, a mudança do pensamento e que ela não vá mais provocar, que ela realmente se arrependa, então isso nós chamamos do auto-perdão, né? Então, a gente pode se perdoar perante Deus, porque, como as outras religiões, o que vale é o amor, né? É tudo feito pelo amor e para o amor. Ok, padre.
Então, considerações finais, acho que, bom, primeiro que é um debate de ideias, acho que é importante a gente deixar sempre claro isso, às vezes se exalta. Ninguém é inimigo de ninguém aqui, é claro. Agora, a questão, mais do que a gente tratar sintomas, eu acho que é tratar causas. Eu acho que o problema real aqui não é a gravidez indesejada. O problema real aqui é falta de políticas familiares. Por que uma pessoa se desespera com mais um filho? Porque não tem políticas familiares claras que protejam a família e que ajudem essa pessoa a levar adiante, num caso desses, num caso de emergência, no caso de que aconteceu, que ela possa levar isso adiante. Então, eu acho que a causa é muito mais profunda essa. E nós estamos vendo crises em países, em outros países, claramente crises de falta de natalidade. Então, por que aqui não podemos ter mais de 1 ou 2 filhos? Porque é difícil, tem individualismo, tem egoísmos, mas é difícil também politicamente. Então, o investimento duro, real, eu acho que é bem anterior. Okay. Políticas familiares claras, e acho que isso que deveria ser pensado. Ok, doutora Vanessa. Eu concordo plenamente com o que o padre falou, falta políticas familiares claras. E reforço novamente a minha ideia de que para a mulher que pensa em abortar, chegar a desistir do aborto, ela tem que pelo menos ter a possibilidade de falar. Enquanto o aborto for considerado crime no país, ela não vai procurar os meios legais para conversar sobre isso, ela vai procurar o meio clandestino. Para ela procurar o meio legal para conversar sobre o aborto não pode ser um crime. Ele tem que ser permitido, mas para chegar até ele tem que ter um caminho a se seguir. Esse caminho passando sim pelas políticas em que o padre está citando, acho que isso é certo. Mas a mulher, para chegar aqui, ela tem que ver que ela não está maluca ou cometendo um ato criminoso, que eu não posso ir nesse caminho, eu sou obrigada a ir nesse porque isso aqui é crime. Então é isso que Okay. Por isso Ok, essa pessoal, ideia. obrigado pela atenção de todos, hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com, agradeço em especial a sua companhia, nós estaremos de volta amanhã, Conversas Cruzadas, quem decide tem opinião, assiste, tchau!